velho casarão que marca a época foi edificado nas primeiras décadas do século passado. Representa um marco na linha do tempo que une o ontem e o hoje no centro histórico de Piratuba. A construção até poderia ser vista como uma imagem singela diante dos olhos de quem passa pelo local, se não fosse por um detalhe. É guardiã do registro de um período colonial da região no Vale do Rio do Peixe e, por essa razão, a edificação se sobressai ao conjunto arquitetônico local. O alto padrão da construção, incomum para a época, revela o glamour de um requintado projeto. A residência apresenta a nostalgia dos tempos e o bom gosto arquitetônico. São 2 pavimentos que também rememoram um período de grandes transformações no interior catarinense. A casa foi construída e por muitos anos pertenceu à família de Leopoldo Cofraita, um dos primeiros colonizadores da região. Ele chegou aqui ainda em 1920. Na época, Piratuba se chamava Vila do Rio do Peixe. Aqui, ele estabeleceu a primeira empresa, uma indústria madeireira. Ele chegou na Vila do Rio do Peixe, né, hoje denominada Piratuba, em meados de 20, na década de 20. Então, ele logo montou uma madeireira pelo fato dele perceber que aqui existiam muitas madeiras. Né? Então, para a construção das casas dos próximos colonizadores que viriam das colônias velhas gaúchas e se estabeleceriam aqui. E ele acabou montando a serraria dele no interior do município agora, que se denomina Linha Serraria, justamente por causa da primeira serraria que foi de propriedade do seu Leopoldo Cofraita. A saga da família Cofraita que se funde ao longe a várias outras biografias, construindo um mosaico poético possível de ser relembrado logo na sala de entrada da Casa da Memória. Imagens da extração madeireira, em que gigantescos carregamentos se formavam no pátio da estação ferroviária Rio do Peixe, aguardando pelo embarque. Da ferroviária, o produto nobre partia em direção a importantes mercados nacionais e internacionais. Também foi de trem que chegaram as primeiras famílias de colonizadores, descendentes de alemães, italianos e luso-brasileiros, os chamados caboclos. Até a década de 1940, grandes levas de agricultores vindos das chamadas colônias velhas, da região de Montenegro, no Vale do Rio Caí, desembarcaram na região do Contestado. Longas viagens de trem ou até mesmo em carroças puxadas a boi. Assim seguia a vida dos desbravadores das novas terras catarinenses. As imagens são de um tempo em que a travessia do Rio do Peixe era feita a balsa. Com os povos dos rincões gaúchos chegavam também as tradições culturais e um modo singular de se viver. Assim surgiram as primeiras igrejas. A fé cristã manifestada no catolicismo e no luteranismo, que fez nascer um novo conjunto de celebrar as boas colheitas e prosperidade rural nas festas do Kerb. As fotografias também ilustram um cotidiano regional e os primeiros passos do turismo, com o descobrimento do manancial de águas termais e a criação do balneário de Piratuba, na década de 1960. Da galeria de retratos para o cenário mobiliário. É nesse ambiente que a casa ganha vida em móveis épicos originais. São acomodações como quartos e salas que evidenciam todo o requinte de um período de colonização regional. Banheiros com peças importadas, além de uma cozinha colonial equipada com móveis e utensílios como jogos de café e de jantar, completam todo o conjunto.
O Casarão de Lembranças também reserva espaço para a galeria histórica de prefeitos que governaram a cidade de Piratuba. Os quadros de óleo sobre tela são obras do artista plástico piratubense José Peri. As obras de arte também estão presentes nessa outra exposição. Aqui, pinturas do artista plástico Bruno Miller, um imigrante alemão que chegou à cidade em 1914, retratam o dia a dia dos povos regionais, além de belas paisagens. Nesse outro cenário, uma sala de aula de época, além de um altar de uma das primeiras igrejas da região, compõe o ambiente. A casa que registra o passado também se conecta perfeitamente com o presente, abrindo espaço para exposições itinerantes, como é o caso dessa, da Fundação Catarinense da Cultura, que rememora a Guerra do Contestado. É por isso que visitar a Casa da Memória de Piratuba é como se embarcássemos em uma viagem no tempo. Karen, é exatamente isso, não é? Exatamente. Esse é um espaço que nós temos para exposições itinerantes. E desta vez nós contemplamos os 100 anos da Guerra do Contestado, que é uma história pouco conhecida, mas uma história que foi uma das mais sangrentas do nosso estado. Agora, cara, o interessante é que nos remete também ao futuro, né? Exatamente, é justamente esse o nosso papel. O papel do museu é remeter ao passado, mas sempre lembrando do futuro. Por isso que a gente conserva muito bem o que nós temos aqui e o ambiente, e principalmente a gente dá muito valor às exposições itinerantes que vêm para a Casa da Memória. Cenários de batalhas, suor e lágrimas encobertas pelo tempo testemunham a controvertida epopeia poética de lutas e paz, em que de um lado o sertanejo doou a vida para permanecer na terra, do outro o colonizador se entregou à sorte para conquistar um pedaço de chão. O trem da memória partiu rumo ao futuro, deixando para trás fragmentos de um período em que a região do Vale do Rio do Peixe surgia em meio à mata nativa como uma promessa de progresso. Muitas famílias para cá vieram em busca do Eldorado dos sonhos. Outras daqui partiram levando um pouco do que conseguiram juntar no sagrado chão de vales férteis do interior catarinense. E assim, percorrer os corredores desse casarão nostálgico, além de prazeroso passeio, é uma jornada pelo conhecimento, como se a cada objeto nos revelasse uma fração histórica desse passado inesquecível, projetado em fotografias e eternizados por lembranças e saudades.